Hello everyone, Teacher Rodrigo here para mais um vídeo de Jornadas na Terra-média. Hoje vai ser um vídeo guia, a gente vai falar sobre um dos personagens aí do jogo, tá certo? Nunca é demais relembrar, eu sou teacher de inglês, se você tiver a fim de treinar teu inglês, falar todas as línguas da Terra-média, não, brincadeira, só inglês mesmo, ainda não sei falar élfico. Mas se tiver precisando de um professor de inglês, me adiciona no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Entra lá no meu Instagram, vamos conversar. Terei todo o prazer de ajudar você nessa jornada rumo ao domínio do inglês. Beleza? Vou falar então sobre Bilbo. Bilbo Bolseiro, lá do condado, certo? Estou com a cartinha dele aqui na minha mão, mas eu vou colocar aqui na tela pra gente poder enxergar também. Bilbo é um daqueles personagens que a gente chamaria de min-max, ou seja, mínimo e o máximo. Ele é o mínimo no que ele é ruim, mas ele é o máximo naquilo que ele é bom. Né? Então ele tem lá 2 de vigor, 2 de sabedoria, 3 de agilidade, 3 de espírito e 4 de esperteza, ou seja, praticamente a mais alta esperteza do jogo. Depois das expansões, vieram heróis também com 4 de esperteza, mas Bilbo ainda assim se destaca nessa galera aí. Limite de 6 de inspiração, os hobbits nesse jogo são os que mais têm inspiração no jogo, e temos ali um limite de 7 de medo e 3 de dano, portanto um personagem extremamente frágil. Agora, a grande estrela do Bilbo é a sua habilidade passiva. Antes de interagir, olhe a carta do topo do seu baralho. Se for uma carta com destino, aquela folhinha ali, ganha uma inspiração. Você pode equipar apenas uma arma de uma mão, ou seja, ele não pode equipar 2 armas e nem pode equipar armas que precisem das 2 mãos ali para serem usadas, né? Tipo um machado grande, um arco e tudo mais. Agora, a passiva do Bilbo é uma das mais quebradas do jogo. Por quê? Veja bem, vou reler ela. Se for uma carta... Aliás, antes de interagir, você pode interagir o quê? 2 vezes, ou se tiver uma ação extra, 3 vezes, 4 vezes, enfim. Antes de interagir, olhe a carta do topo do seu baralho. Se for uma carta com destino, eu chamo de folhinha carinhosamente, se uma carta com folhinha, ganhe uma inspiração. Pensa comigo, se você tá lá no começo da tua rodada, tá preparando as suas cartas e tudo mais, né? Deu um examinar 2. Prepara uma carta boa e deixa uma carta com folhinha no topo do seu deck, você sabe que ali já tem uma inspiração garantida. É só você, antes de interagir, olhar a carta do topo do deck e ver, opa, é uma carta com folhinha, ganha uma inspiração. É basicamente um acerto garantido em todos os testes, desde que você se certifique que deixou uma carta com folhinha ali, certo? Como a gente tem muito mais cartas com folhinha, né, do que acertos, ou mesmo cartas em branco, a chance de você ter um acerto garantido em todos os seus testes é muito grande, então é extremamente quebrado. Agora, é uma visão geral do Bilbo, ele é muito fraco, ele é muito frágil, não é fraco, ele é frágil. 3 de dano, qualquer orc que te pegue de surpresa, você vai morrer. É por isso que, no entanto, né, ele é muito forte contra os personagens que dão mais dano de medo, né? No caso, os espectros, né? Os fantasmas e tudo mais. Então ele não toma tanto medo, aliás, ele pode tomar muito medo, né? Ele aguenta até 7, mas dano físico ele não aguenta. Por isso que uma das cartas, uma das classes recomendadas dele, ou a classe recomendada dele é Ladrão. Porque Ladrão, ela gira em torno da habilidade Escondido. Vamos ver o que Escondido faz. Se for atacado antes de realizar um teste, impeça todos os danos e descarte essa vantagem. Só um adendo aqui para essa carta, que o pessoal às vezes tem dúvida nesse primeiro trecho dela. Reparou que não está escrito se quiser ou você pode, ou seja, se você for atacado antes de realizar o teste, impeça todos os danos e descarte essa vantagem. Não está pedindo se você quer fazer isso ou não. Se você for atacado, você vai ter que descartar o Escondido, certo? Mesmo que não tenha tomado dano no ataque, seja só dano de medo, enfim. De qualquer forma, vai ser descartado quando você for atacado, vai bloquear todos os danos, você só vai precisar defender dos medos, tá? Tematicamente falando, o pessoal já me perguntou, mas o que tem isso a ver? Puxa, eu tô escondido, como é que ele me atacou? Pensa assim, você tá escondido o suficiente para que a flecha do inimigo bata na árvore onde você se escondeu. Ou seja, você não vai levar dano, mas aquela flecha batendo ali na árvore te deu muito medo, não deu? Fechou, não fechou? Então, para isso que serve o Escondido. Agora tem uma outra, essa aqui é para defensivamente falando, né? Agora a versão ofensiva aqui do Escondido, o segundo efeito dele, quando atacar você pode descartar essa vantagem para adicionar
um acerto. Então é um acerto garantido em todos os ataques, desde que você mantenha seu escondido rolando, né? Porque você descarta essa carta, ganha um acerto no seu ataque. Se você tiver mais cartas de escondido para ativar esse escondido mais vezes, eu sempre recomendo, use ele principalmente na defesa, porque se o Bilbo tomar um hit, um tapinha, ele vai de base. Mas a gente não tá aqui para falar sobre as builds recomendadas que o jogo já traz, porque o jogo já traz, né? Atrás da carta do Bilbo diz, olha, sugestão inicial é a função ladrão e os itens adaga e manto. Estamos aqui para conversar sobre herói, quem sabe trazer mais ideias e talvez ideias inovadoras aí sobre o Bilbo. Vamos começar não inovando tanto. Vamos pensar aí numa multiclasse pro Bilbo ladrão. Você quer jogar com ele ladrão? Quer ser temático ali com ele? Vamos jogar com ele ladrão, mas vamos pensar ali numa multiclasse com ele. Vamos lá, jogando de ladrão, você vai atingir, quando pegar 12 de experiência, você vai poder escolher uma das cartas mais fortes ali do ladrão. Minha recomendação aqui no caso seria Acolher a Escuridão. Vou colocar ela aqui na tela. Acolher a Escuridão. Quando realizar um teste, se estiver na escuridão, converta uma folhinha, vamos colocar assim, eu não gosto de falar destino, para mim é folhinha, uma folhinha em um acerto. Antes de se esconder, você pode sofrer um de medo, lembra que o Bilbo tem um limite de medo bem alto? Você pode sofrer um de medo que não pode ser impedido para não descartar esta perícia. Então, e essa carta também tem se esconder. Então, se você quiser usar essa própria carta aqui, que já tem se esconder, para se esconder, né? Ou seja, você teria que descartar ela. Mas você pode sofrer um de medo, ou seja, vai tomando mais medo ali, mas você mantém a carta ali e mantém a sua defesa física sempre ativa, que é o escondido. Agora, qual que é a minha sugestão para que o seu Bilbo seja multiclasse? Ou seja, ele é um Bilbo ladrão, mas a gente vai tentar pegar as vantagens aí de outra classe, certo? Seria da classe Escavador. Lembra que a carta que a gente acabou de falar do Bilbo, do ladrão? Acolher a Escuridão, ela diz o seguinte: quando realizar um teste, se estiver na escuridão, converta uma folhinha em um acerto, sem precisar gastar inspiração. Olha só, as duas cartas, são 3 cartas iniciais no caso do Escavador, mas ele já vem com duas cópias dessa carta aqui, vou colocar ela aqui na tela. Visão Obscura. Quando realizar um teste, se estiver na escuridão, converta uma folhinha em um acerto, não precisa descartar. E ainda tem um Correr 1 que, gente, é uma das melhores palavras-chave aí do jogo, ou seja, você ganha ações extras podendo correr né, se deslocar um espaço sem gastar atuação. Se tiver essas 3 cartas no seu baralho, você resolver preparar essas 3 cartas, todos os testes em que você puxar 3 folhinhas, é muito fácil fazer isso, você vai ter 3 acertos garantidos sem precisar descartar nada. Você precisa ter essas 3 cartas preparadas. 3 sucessos garantidos em todos os seus testes, desde que você esteja na escuridão, claro, né? Então aí para mapas de jornada, ali para a campanha onde você entra nas minas de Moria, né? Enfim, quando você perceber que talvez esteja indo ali para um lugar de escuridão, vale a pena focar nessa classe sim. E bom, nesse caso, como você vai ficar ciclando ali, né? Ficar girando aquela carta em que você toma medo para você não perder ela e se manter escondido. A última carta do Escavador chama-se Glória, ou as 2 últimas cartas do Escavador, uma delas chama-se Glória. Glória faz o seguinte, ela é uma carta de bravura, depois de sofrer dano ou medo, ganhe uma inspiração e examine um. Ainda tem um golpear 2 e um defender 1 ali, que são usados ali em caso de emergência, digamos assim. Mas a principal vantagem dela seria essa de você sofre o medo, né, lá das sombras, lá que você quis acolher as sombras, digamos assim. Você sofre o medo, mas você ganha uma inspiração e ainda pode examinar uma carta para, quem sabe, manter aquela carta de folhinha em cima do deck ali, né, para poder sempre ter aquele acerto garantido. Beleza? Então, são 2 classes que se conversam bastante. Bom, jogando com essas 2 classes, seu personagem será um Bilbo muito mais pensado ali naquelas aventuras onde ele anda sozinho, onde ele tá longe da equipe. Pensa ali no filme do Hobbit, né? Onde ele tá ali nas cavernas, ali com o Gollum, e, enfim, sozinho, correndo seus riscos e perigos e enfrentando tudo sem a ajuda da sua companhia. Se você estiver pensando num Bilbo mais coletivo, num Bilbo que anda com a galera, quem sabe um Bilbo suporte não seja a nossa principal recomendação aí. Que tal? Um Bilbo Bardo. De maneira inata, ele já vem com 5 cartas, né? Todos os heróis vêm com 5 cartas, são as cartas respectivas do seu personagem.
Bilbo ele vem com essas 5 cartas, 2 delas eu quero chamar a atenção aqui. A primeira delas é Vontades Simplórias, ela é uma carta inata no início do seu turno. Você pode descartar essa perícia para examinar 2. Então ganha 1 de inspiração para cada carta de assistência, comida ou canção na sua área de jogo. E falando em canção, a outra carta que ele já vem com ela também seria A Estrada Segue Sem Fim, que durante o seu turno você pode descartar essa perícia para que você e cada herói próximo se movam até um espaço. Gente, é um correr 1 em área, é um correr 1 com a sua galera. Todo mundo aqui canta uma canção e todo mundo corre e anda um espaço a mais, felizes e saltitantes. São cartas que elas se conversam entre elas por serem cartas que têm efeitos aí da palavra-chave ali, né, da tagzinha canção. E aí o que tem a ver canção com o bardo? O bardo é uma classe voltada para canções. Todas as cartas da classe do bardo são de canções e giram em torno da canção, né? A primeira carta do bardo, por exemplo, seria a carta Melodia Infinita. No fim do seu turno, você pode descartar essa perícia para preparar uma perícia de canção da sua pilha de descarte. Se fizer isso, ganhe uma inspiração, ou seja, você usou suas canções e agora você pode usar essa carta aqui para recuperar uma das suas canções ali do seu baralho de descarte, tá certo? Essa classe aqui já me lembra aquele Bilbo que enfrentou os Trolls, né? Ou seja, ele ficou ali enrolando os Trolls para que eles não pudessem comer ali os seus amigos, enfim. Tem algumas cartas aqui bem temáticas, né, como Canção Satírica, que durante seu turno você pode descartar essa perícia para aplicar atordoar em um inimigo no seu espaço. Se fizer isso, o herói próximo ganha 1 de inspiração. Ou seja, aquele Bilbo que ficou ali tirando sarro, contando histórias, enfim, para que os seus amigos não fossem mortos, né? Então esse já é um Bilbo bem mais coletivo, pensando aí até no storytelling do jogo, né, no contar a história. Não pode esquecer, é um jogo de tabuleiro, mas é um jogo que tem muitos elementos de RPG, então vale a pena você não correr na aventura, não ficar aquela coisa só atrás das mecânicas. Contem histórias, cantem, tentem visualizar a cena, tentem, enfim, exemplificar, fazer gestos. Acho que deixa a gameplay muito mais divertida do que só ficar ali descartando carta, pega carta, eu faço isso, vira Yu-Gi-Oh! E bom, essa classe acaba deixando o Bilbo quase que o oposto daquela que a gente viu anteriormente, né? Naquela, ele quer a escuridão, ele quer ficar no escuro, ele quer agir sozinho. A última carta, ou das 2 últimas cartas que você pode comprar, enfim, uma delas chama-se Crescendo da Alvorada. Você e heróis próximos ignoram a escuridão e adicionam castigar a cada um de seus ataques. Para quem está começando no board game agora e esqueceu o que é castigar, principalmente chefes ou os espectros, enfim, os fantasmas, eles têm essa armadura extra, que é uma armadurazinha uma armadura meio roxa ali, meio rosa, onde ela funciona exatamente como uma armadura, e para você penetrar ela, perfurar, não basta, você tem que usar a tag castigar, ou seja, é como se os seus ataques passassem ali da armadura mágica dos seus inimigos, certo? Lembrando que uma vez eu estava enfrentando Atarim numa das minhas campanhas, eu não consegui vencer ele porque ninguém tinha castigar. E é uma perícia bem para você preparar no momento oportuno. E olha, a própria arte da campanha, né, Crescendo da Alvorada, me lembra aquela história do Bilbo contra os Trolls, né? Então, esperando a alvorada, esperando que a alvorada chegue para que salve eles, e foi a própria alvorada que salvou eles. Então, bem temática mesmo essa escolha aqui, tá certo? Mas você é um jogador astuto. Você está pensando em algo diferente, algo fora do comum. Então, que tal você experimentar o Bilbo só de escudo e mais nada, hein? Acredite em mim, não é uma build ruim. É uma build, inclusive, que foi criada, não foi por mim, tá? Eu aprendi essa build e falei, caramba, como que eu não pensei nisso antes? Foi criada por Grace Holdinghouse, uma das criadoras aí do jogo, né? Lá no site da BGG, ou seja, no site lá da Board Game Geek, né, que é onde a gente mais discute estratégias e tudo mais. Uma das builds mais comentadas lá é o build de escudo, build com um escudinho só, e é isso, né? Você pensa, putz, mas ele vai fazer o que com isso?
Vamos falar sobre as cartas de escudo. Primeira delas, bom, é o escudo nível 1. Uma vez por rodada, quando sofrer qualquer número de dano, você pode impedir um de dano. Então o Bilbo é frágil, né? Então, sempre que você for tomar um dano, ó, uma vez por rodada, um dano a menos você toma, certo? Depois você vai evoluir ele para o escudo mestre. No escudo mestre, você consegue, antes de provocar os inimigos, se precisar provocar os inimigos no seu espaço, você aplica 2 de dano e perfurar em cada um deles, né? Além de continuar impedindo um de dano. Mas a gente vai fazer o upgrade dele depois pro Anti-Chamas. O Anti-Chamas é uma carta de vigor, ou seja, você vai fazer teste de vigor depois para bater nos seus inimigos. Mas ela é uma carta que só precisa de um acerto, ou seja, um acerto, 2 golpes. Então você tem 2 cartinhas ali no teu teste, uma delas vier um acerto, ou se quiser um acerto, já está garantido ali um acerto, 2 golpes. E além disso, ela uma vez por rodada, quando for sofrer qualquer número de dano, você pode impedir 2 de dano, então aumentou a sua proteção. E ainda pode preparar uma perícia com defender da sua pilha de descarte. Mas calma aí, eu vou explicar melhor essa história. A classe escolhida para jogar de Bilbo Escudeiro não é a Escudeira, inclusive tem uma classe chamada Escudeiro. A classe que você quer é a Bilbo Ferreiro, certo? Por quê? Vamos lá, a primeira carta que você vai receber do Bilbo Ferreiro seria a carta de Reforja. A carta de Reforja ela faz o seguinte: depois da preparação, equipe o martelo e tenaz. Durante seu turno, você pode descartar essa perícia para preparar uma perícia da sua pilha de descarte. Essa segunda parte aqui é uma das passivas mais roubadas, ou ativas no caso, mais roubadas do jogo. As 2 outras cartas elas não são tão fortes assim em outros personagens, mas no nosso Bilbo vai acabar fazendo diferença, tá? Mas foca nessa primeira da Reforja aqui. Você, enfim, teve o teu turno, você descarta essa carta, você pode preparar qualquer carta da sua pilha de descarte. Isso é muito interessante, porque você pode escolher exatamente aquilo que vai te ajudar, exatamente aquilo que você precisa para, enfim, para os seus próximos passos ali na aventura, certo? As outras 2 cartas que vão vir com ele, Aço Triplamente Forjado, que você pode usar golpear com essa perícia quando outro herói no seu espaço atacar. Não é tão útil, vamos falar bem a verdade, mas a parte útil dessa carta aqui, nessa composição aqui, seria o golpear 2, ou seja, 2 de dano garantido. Mas vamos dar uma olhada nas 2 últimas cartas da classe de Ferreiro, porque é lá que a gente quer chegar. Entalis em Cirth e Fogo da Forja. Lembrando que antes você vai ter todas as cartas de nível mais baixo que vão acabar fazendo um efeito aqui, um efeito ali, que vão te ajudar a chegar lá. Não é que a gente só vai prestar a hora que a gente chegar nessas outras cartas aqui. Mas quando a gente chegar ali, a gente vai ter um Power Spike muito maior, ou seja, a gente vai ficar online legal. Vamos lá. Temos ali Fogo da Forja. Quando atacar, você pode descartar essa perícia para escolher um item equipado e adicionar um acerto para cada ficha de consumo que houver neste item. E ela ainda é uma carta de defender 3, ou seja, se você for tomar uma porradona e for tomar 3 de dano, 3 de dano você garante com essa carta, você se defende com ela, certo? Mas tá, quando atacar, você pode descartar essa perícia para escolher um item equipado, um acerto para cada ficha de consumo. Eu vou ter um monte de acerto num ataque, mas eu ataco com escudo. E aí, onde é que eu gasto isso? Nas suas outras cartas de ferreiro. Olha só essa aqui, ó. Entalis em Cirth. Seria a de 12 de experiência também. Depois de preparar essa perícia, ganhe uma inspiração. Quando um herói atacar, você pode descartar essa perícia para um dos itens dele ganhar. Ou seja, agora o teu escudo vai ter esse efeito aqui. Você vai descartar essa carta e o teu escudo vai ter esse efeito. 4 golpes e castigar. Então você pensa, você pode incluir efeitos no seu escudo. E as outras cartas de ferreiro ali, né? Tem várias cartas ali que você pode ajudar tanto a si mesmo quanto a todo mundo do mapa inteiro. Essa é uma das vantagens, inclusive, do ferreiro, é você poder ajudar a galera do mapa todo aí, certo? Eu vou chamar a atenção aqui para a carta Graça do Elfo Artífice, que ela faz coisas parecidas ali com a Entalis em Cirth. Ela faz o seguinte: quando um herói atacar, você pode descartar essa perícia para que um dos itens dele ganhar isso aqui, 4 golpes e perfurar. Ou seja, você vai modificando o teu escudo de maneira que ele possa ter efeitos adicionais. Minha recomendação? Que você busque essas 3 cartas: Entalis em Cirth, Fogo da Forja, Graça do Elfo Artífice. Depois você pode terminar a sua aventura, aqui já vai faltar pouco para terminar a aventura, com uma outra classe que eu vou recomendar agora. Guardião. Guardião é uma classe que, vamos ser honestos, não é tão boa assim, mas no nosso Bilbo defensor, aí, no nosso Bilbo escudeiro, seria muito interessante. Lembra que você está girando em torno da mecânica de defender? O Guardião ele tem uma carta chamada Golpe Defensivo. Funciona o seguinte: as suas outras perícias com defender
Tem golpear um, ou seja, se você tiver ali umas 2 ou 3 preparadas ali com defender, elas vão passar a ter golpear um também. Então, se você precisou de um dano extra ali, você vai dar uma escudada extra ali com mais alguns golpes a mais ali para você poder derrotar os seus inimigos aí nas suas aventuras, certo? Bem interessante, bem nichado também, bem, enfim, a imagem mental de um Bilbo com um escudinho dando escudada nos inimigos e protegendo seus aliados, parece muito interessante. Além também da classe, da classe Guardião ter bastante cartas de defesa, o que vai facilitar com que o Bilbo não morra tão facilmente ali para golpes físicos, né? Lembrando que elas também protegem ele dos golpes de medo ali e tudo mais. Tá certo? Acho que por aí a sua aventura já vai ter acabado e você vai ter vivido ali uma aventura na Terra-média um tanto divertida com esse Bilbo escudeiro. Alguns itens, agora vamos falar sobre itens. Alguns itens que eu poderia comentar aqui com vocês, ou seja, eu não vou indicar faça isso, faça aquilo, mas itens para você pensarem nas suas próximas jornadas. Pode fazer uma mistura disso tudo que eu tô falando. Mas acho que um dos itens que eu queria mais comentar é a espada curta. A espada curta ela faz o seguinte: ela é uma carta de espírito. E quando usada para atacar, você pode gastar uma inspiração para adicionar um golpe e perfurar. Lembrando que ela pode dar ali de 3 golpes a 6 golpes, né, com 3 acertos. Se você quiser ainda ter mais um acerto ali e colocar perfurar, ela tem um limite de dano ali de, no caso, 7 golpes com perfurar. Mas aí precisa de 4 acertos. Então a carta meio, digamos assim, não tem um limite de dano tão alto no seu nível mais baixo. Mas também não é nada de se jogar fora, não. Quando ela sobe de nível, ela vai para a espada curta de Eredine, que não muda muita coisa. Mas no terceiro nível, ela ganha a possibilidade de ser usada para testes de esperteza, que é onde o Bilbo mais brilha. Né? Lembrando que antes ela estava usando espírito. Ou seja, o Bilbo tem 3 de espírito. Não vai ser um teste ruim, não. Mas agora com 4 de esperteza no teste, acaba sendo um pouquinho melhor. Certo? E eu quero chamar a atenção aqui para a carta Dançarina do Vento. Dançarina ao Vento. Desculpe. Quando usada para atacar, você pode usar uma inspiração para ignorar contra-ataques neste ataque. Então o Bilbo ele tem bastante inspiração, ele gera bastante inspiração. E ele, não tomando contra-ataques, acaba tendo uma vantagem aí em relação à sua vida muito, muito baixa, né? Que é a sua vida física ali, né? A sua capacidade de tomar dano físico ali. E o limite de dano dela é bem alto. E aí, nesse caso, eu recomendaria sim avançar para o nível 4, se você conseguir chegar a esse nível de experiência, que é a carta Expurgo. Para mim, é uma das mais fortes do jogo. Ela faz o seguinte: quando usada para atacar, você deve descartar todas as suas inspirações e adicionar 2 golpes para cada inspiração descartada dessa forma. O Bilbo tem um limite de inspiração gigante. Imagine que você tem lá seus 4 ou 5 de inspirações. E aí você é obrigado a descartar suas inspirações. Então, só do fato de você atacar e ser obrigado a descartar suas 5 inspirações, você já tem 10 golpes. 10 golpes. E aí, se você conseguir alguns acertos, ali olha o que a gente tem. Com um acerto, 4 golpes, perfurar e castigar. Não tem chefe que aguente isso. E 2 acertos para 5 golpes, rachar e atordoar. Então, com 3 acertos no seu teste, você pode conseguir isso facilmente ali com um escondido já te dá um acerto, né? De repente uma carta preparada ali que dá um acerto num teste de esperteza, então já tem 2 acertos, né? Tô falando aí de golpes específicos nos personagens mais fortes do jogo. Tá, o Bilbo a gente pensa que ele não tem dano, mas com essa carta aqui, meu amigo, se você conseguiu juntar ali 5 inspirações, pensa comigo, fizer um golpe certeiro de 3 acertos, você vai ter no total 10 hits, 10 golpes lá das 5 inspirações, mais 9 golpes aqui, rachar, castigar, perfurar e atordoar. Eu acho que ninguém vai aguentar 19 golpes, né? Enfim. Vamos falar sobre as espadas. Quando a gente vai montar um Bilbo, ninguém nem lembra que espada pode ser uma possibilidade, até porque a espada é um item que testa vigor, e você não está afim de testar vigor com seus incríveis 2 de vigor, né? Mas atenção, na espada de Tier 3, ou seja, a espada de nível 3, deixa eu ver se é isso. Exatamente. A espada de nível 3, a Retribuição Férrea, e na espada de nível 2 também, olha lá, até eu tinha esquecido. Espada de nível 2 e nível 3, então fica online bem rapidinho. Você vai testar
e esperteza. Então, olha só, na espadinha, você tem ali 3 golpes de perfurar, 3 golpes de letal com 2 acertos, e quando você atacar um inimigo de elite, você vai converter sempre um acerto em uma folhinha ali em um acerto. Então, de novo o Bilbo aí gerando acertos do nada. Essa carta, para mim, foi feita pro Bilbo. Não tem por que não ter sido. Depois temos Retribuição Férrea, que seria o último nível dela. Limite ali de 4 acertos, causando ali no total, vamos somar, 9 golpes, perfurar, rachar e letal. Um item que, para mim, foi feito pro Bilbo, né? Perfurar e letal é sinistro, vai ter muito poucos inimigos que vão aguentar um golpe como esse. Bom, essas foram as minhas dicas para jogar aí na Terra-média de Bilbo. Pensei aí em algumas maneiras bem temáticas, algumas maneiras meio mirabolantes aí pra gente poder ver Bilbo, bolseiro, em ação na Terra-média. Se você achou que as builds estão boas, comenta aqui embaixo. Gostei, curti, as builds são maravilhosas, vou tentar. Se você achou que estão horríveis, dá um dislike aqui no vídeo, clica ali e fala assim, odiei, me xinga. Eu não tô ligando não, pode fazer isso aí, tá? Mas se curtiu, faz favor, dá um like aqui, tá certo? Mais uma vez, não se esqueçam, manda esse vídeo ali pra galera ali do Jornadas na Terra-média, vamos curtir junto esse jogo e espero você nas nossas próximas aventuras. Um abraço, see you later!